A paz do Senhor, meu querido e amado irmão, minha querida irmã do nosso devocional Simple Pentecostal, que alegria poder estar aqui mais uma vez com você para lermos a palavra de Deus e meditarmos nela. Hoje, no livro de Isaías, capítulo 53, e vamos estar lendo versos 6 ao 8. Nós temos nos detido um pouquinho mais neste capítulo, porque é um capítulo muito lindo, muito não somente histórico, mas um capítulo messiânico, que fala sobre aquilo que Jesus, como Messias, como Cristo, ele havia de passar para poder pagar o preço dos nossos pecados. E hoje estamos aqui e estou muito feliz de que você possa estar conosco, amém? Eu me chamo a irmã Vânia da Silva e estamos muito contentes. Se esta é a sua primeira vez aqui, não esqueça de se inscrever no canal, de colocar aí as notificações para que nós possamos, né? E você possa receber de segunda a sábado a palavra, a meditação da palavra de Deus. Portanto, vamos lá, capítulo 53, 3 versículos apenas, né? Que nos diz assim: todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Amém? Que maravilhoso estes 3 versículos que nós lemos, não é? E gostaríamos de intitular neste sábado a nosso devocional, não é? Com esta mensagem, como parte deste versículo: ele foi atingido pela minha transgressão. Meus queridos, hoje, não é? Nós vamos ver que muitas pessoas pregam, falam, creem ser justos, creem ser benfeitores, creem e colocam o homem num patamar tão alto, tão merecedor de glória, tão, não é, extraordinário, quando a Bíblia ela nos mostra exatamente, nos descreve o que é a humanidade do homem. Ela descreve a pecaminosidade deste homem. E é por isso que a Bíblia nos diz que o homem por si mesmo ou pelas suas obras, ele não pode ser salvo. Por quê? Porque o pecado atingiu a humanidade completa e não existe nenhum justo sequer na face desta terra. Entretanto, nós vamos ver, e nós temos aqui descrito no livro de Isaías, capítulo 53, como foi que este Jesus, o Cristo, o Messias, ele veio a ser este cordeiro, veio a ser este sacrifício, veio a pagar o preço por nós. No versículo que nós lemos, o primeiro versículo, versículo 6, ele inicia dizendo: todos nós. Quando nós falamos de todos, está incluído todo mundo aí, desde Adão até o último, né, que venha nascer antes deste mundo acabar. Todas essas pessoas, a Bíblia nos fala muito claro, que foram atingidas pelo pecado. Por quê? Porque todos nós descendemos de Adão. Então não existe uma outra categoria de ser humano, não existe uma outra categoria de pessoa, né? Todos nós dessa raça humana fomos atingidos pelo pecado. A única exceção aí foi a pessoa de Jesus, porque ele nasceu sem pecado, ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Portanto, ele diz: todos nós pecamos. Romanos 3:23 nos diz essa verdade, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Portanto, Deus ele não faz acepção de pessoas. Então, quando a Bíblia fala, quando a Bíblia diz e coloca todos, não é? Não existe nenhuma exceção aí. Então, todos nós andamos, a Bíblia diz, desgarrados como ovelhas. É interessante que a Bíblia vai falar muitas vezes e vai fazer esta comparação de nós, de Israel, como estas ovelhas, como estes animais que, não é, são trazidos e necessitam da ajuda
do pastor para o seu sustento, para a sua sobrevivência. E a Bíblia nos diz que todos nós, não é, andávamos desgarrados, ou seja, distanciados, fora do aprisco. Em Lucas capítulo 15, nós vamos ver que Jesus faz esta comparação do ser humano, do homem desgarrado, ou seja, ele estava indo e saiu fora do aprisco. Ele se embrenhou e se perdeu, e aí necessitou vir o pastor para trazê-lo de volta, trazer esta ovelha. Por quê? Porque a ovelha, quando ela se perde, a ovelha ela não encontra o seu caminho sozinha. É preciso que alguém vá buscá-la. E foi exatamente isso. E esta é a comparação que a Bíblia diz, que Deus enviou a Jesus como este bom pastor, como este sumo pastor, para poder trazer estas ovelhas de volta ao seu rebanho. Aleluia! Então, nós estávamos perdidos, mas Jesus, ele nos achou. Aleluia! É claro que foi necessário que eu e você tomássemos uma decisão, que eu e você racionalmente pudéssemos compreender o plano da salvação, o que Jesus ele veio fazer por nós, para que então nós pudéssemos crer, fé pudesse entrar no nosso coração e nós crermos no sacrifício de Cristo Jesus. Mas olha aí, Isaías ele disse que todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Ele diz: cada um se desviava pelo seu caminho. Não era somente a questão de nós estarmos fora do aprisco. Não é questão de nós estarmos do lado de fora do redil. Mas a Bíblia diz que cada um seguia o seu caminho. E me faz lembrar muito claro daquela passagem do livro de Juízes, seu último capítulo, seu último versículo, Juízes 21 e 25, que diz assim, que naquele tempo não havia rei em Israel e cada um fazia o que parecia reto aos seus próprios olhos. Meus queridos, que verdade gloriosa! Quantas vezes, quando nós olhamos para este mundo, nós vamos ver pessoas tentando, não é, se desculpar, pessoas tentando colocar-se, não é, neste lugar de justo, de reto, de benfeitor. Entretanto, a Bíblia fala muito claro de que todos nós nos desgarramos, todos nós saímos fora do aprisco, todos nós estávamos perdidos e cada um fazia o que queria, cada um tentava, né, reaver e fazer as coisas retas segundo os seus próprios olhos, segundo a sua próprio pensamento, segundo a sua própria capacidade. Entretanto, nós entendemos que nós, por nós próprios, pela nossa autojustiça, por aquilo que nós venhamos a fazer, ou pensar, ou falar, não traz salvação, nem restitui esta comunhão de volta com o Pai, com Deus. Somente através de Jesus nós podemos alcançar esta reconciliação, este voltar, porque ele é a ponte, não é? Ele é o mediador entre Deus e os homens. Mas olha aí o que ele continua agora no versículo 7. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Eu não sei se você já viu e teve contato com ovelhas, mas é exatamente isso que acontece, é isso que a Bíblia fala, é isso que a natureza nos mostra, e a Bíblia faz essa comparação do nosso Jesus, que ele foi oprimido, que ele foi entregue ao matadouro. Os irmãos vão lembrar, nós falamos aqui no sábado passado do sacrifício de Jesus, como ele foi oprimido, como ele foi flagelado, como ele foi, não é, insultado. Mas nós não vamos ver Jesus reclamando, falando mal, dizendo não. Ele calou-se.
como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Aleluia. Meus queridos, será que Jesus poderia ter reclamado? Sim, poderia, mas ele preferiu não o fazer. Ele sabia o preço que ele tinha que pagar por você e por mim. Ele sabia que a cruz não seria um caminho fácil. A ponto tal que Jesus, ele no Getsemane, ele ora: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Não era somente a questão da morte em si. Era a questão de que Jesus, ele estava recebendo sobre ele, Jesus sendo filho de Deus, Jesus sendo um homem santo, Jesus sendo um homem que nunca pecou, Jesus sendo aquele que desceu dos céus, que deixou a sua glória, que conhecia o seu Pai, aleluia, e chegar aqui, se tornar e ser involucrado nesta natureza humana. E mais não somente isso, receber o pecado de toda a humanidade sobre ele. Talvez você possa ter passado algum dia, algum tempo na sua vida, um tempo de opressão, um tempo de angústia, um tempo de, que você quase disse: olha, a solução aqui para mim é me matar, é tirar a minha vida porque eu não aguento mais. Agora você pode colocar isso sobre Jesus, o pecado, as iniquidades, as transgressões, os pesares, as dores, as enfermidades, as opressões, tudo o que o ser humano possa passar. Tudo, todo o pecado desta humanidade não era somente o pecado daqueles que estavam ali naquele momento, não, irmãos. Era o pecado desde Adão, até hoje, até mais aqueles que virão, aleluia. Jesus carregou sobre ele todas as iniquidades de todos nós. Estava sobre ele. E Jesus simplesmente, ele fechou a sua boca. Ele tomou o cálice. Ele bebeu o cálice que o Pai preparou para ele, a fim de que o homem pudesse ser livre, a fim de que eu pudesse hoje dizer: Senhor, eu não preciso estar debaixo do pecado. Eu não preciso estar debaixo da mentira. Jesus, eu não preciso estar debaixo dos vícios. Eu não preciso estar debaixo da opressão. Eu não preciso estar debaixo do domínio do pecado. Aleluia. Eu posso dizer: eu sou livre em Cristo Jesus. Mas para eu ser livre, para eu dizer sou livre, para eu poder viver esta vida de liberdade, Jesus, ele teve que ser levado ao matadouro. O lugar dele, eu tinha que estar nele, você tinha que estar nele. A opressão, os cravos, as chicotadas, quem deveria pagar o preço sou eu, era você, por causa dos nossos próprios pecados. Mas Jesus, ele reverteu esta situação. Aleluia! Ele tomou sobre ele para que nós pudéssemos sair livres. Aleluia! E meus queridos, e ele finaliza dizendo: da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. 33 anos, né? Cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Isaías chega nesta conclusão bendita, que tudo o que ele estava vendo, tudo aquilo que Deus estava mostrando, tudo aquilo que Deus o estava inspirando, Isaías, ele conclui nesta palavra: ele foi atingido pela transgressão do meu povo. E nós podemos dizer a mesma coisa. Jesus, ele foi atingido. Jesus, ele foi ferido. Jesus, ele foi morto. Jesus, ele foi escarnecido. Jesus, ele foi flagelado pela minha transgressão. O meu pecado, o teu pecado, fez isso contra o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Fez isso contra o Deus que encarnou, aquele que tudo fez para que nós pudéssemos ter vida.
pela minha aflição, pela minha transgressão, pelo meu pecado. Ou o meu pecado estava lá esbofeteando ele. A tua transgressão estava colocando uma coroa de espinhos sobre ele. O meu pecado, a minha transgressão, a minha iniquidade colocou os pregos nas mãos e nos pés de Jesus naquela cruz. Oh, mas que maravilhosa notícia! Oh, quando ele ao terceiro dia ele ressuscita e ele vence, ele é vitorioso contra o pecado, contra o inferno, contra a morte, aleluia. E hoje só bastamos crer nele. Para quê? Para que tenhamos vida e vida com abundância. Amém, meus queridos? Que Jesus te abençoe poderosamente. Que nós possamos ter em mente, que nós possamos ser agradecidos ao nosso Deus, que ele foi ferido para que eu pudesse hoje ser livre. Que Jesus te abençoe. Amém.